casado e pai de 3 filhas. 2 são casadas, uma ainda não é. Então é uma alegria para nós muito grande recebê-lo nesse nosso encontro. Muitos aqui já o ouviram em alguma oportunidade. Nós vamos orar com ele mais uma vez e ele terá a palavra para falar ao nosso coração. Estenda as suas mãos, por favor, mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite em que já temos sido alimentados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. E agora, ó Deus, quando novo prato nos será servido, que o alimento espiritual que vem das tuas mãos para o nosso coração encontre lugar na nossa vida, no nosso peito, na nossa mente, para que saiamos daqui totalmente transformados, impactados, revigorados pela ação do Senhor. Abençoe este servo, este vaso que se dispôs a estar aqui conosco para falar ao nosso coração, que ele seja usado e abençoado, e que os seus sejam abençoados também, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente é uma alegria, um prazer estar com todos vocês. Sinto-me muito assim honrado e feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tão graciosamente, tão bondosamente tem proporcionado a minha vida em termos de poder conhecê-lo de uma outra maneira. Eu comento com as pessoas porque muitos me perguntam, afinal de contas, ciência serve para o quê? Eu já ouvi até mesmo algumas pessoas dizendo que a ciência é do diabo. Não é, ela é de Deus. Tem gente usando mal, é verdade, mas ela veio do Senhor Deus. Eu digo que o bonito da ciência é que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos quem é Deus. Quando nós estudamos a ciência, nós começamos a entender quão grande é Deus. Porque uma coisa é dizer que Ele é grande, a outra é poder medir. Então eu gostaria de gastar um pouco de tempo com os irmãos durante esses dias que estivemos juntos aqui, tratando especificamente de algumas áreas para que possamos aprender a defender a nossa fé. Quando nós trabalhamos com esse tema, especificamente pastoreando quem pastoreia, não é difícil geralmente receber umas perguntas que a gente fala, e agora? O que eu faço com isso? Para quem eu recorro? Quem vai responder? Então eu gostaria de gastar tempo com os irmãos trabalhando e discutindo esse tema. O que nós vamos fazer aqui é praticamente desenvolver essa ideia. Como defender a nossa fé? A fé que Deus tem nos dado. Eu sou muito grato a Ele pela oportunidade de poder trabalhar nessa área da ciência. Eu me formei em Física e Matemática. Sou uma pessoa muito apaixonada pela Palavra de Deus e por Ele. Uma das coisas que eu sempre oro, principalmente antes de palestras assim, é uma oração muito básica, muito simples, que eu aprendi com um pastor lá nos Estados Unidos, que impactou muito a minha vida. Ele chegava diante de Deus antes de pregar e falava assim, Senhor, me ajude a não te atrapalhar agora, em nome de Jesus, amém. E essa é a minha oração, que eu não o atrapalhe. Estive me preparando, fiz a parte que tinha que ser feita, então vamos trabalhar. Existe uma passagem muito interessante na Bíblia, e várias vezes Deus trata disso, eu vou colocar daqui a pouquinho essa passagem, quando diz assim, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Então eu queria trabalhar um pouco, dando uma visão um pouco diferente da pessoa e da grandeza de Deus, e alguns aspectos relacionados com isso. Primeiramente, deixa-me colocar que algo que é muito importante, nós precisamos aprender a diferenciar certas coisas. Diferenciar entre mitologia e ciência. Por exemplo, na área de astronomia, quando nós estudamos os céus, tem muita coisa relacionada com astrologia e astronomia. São duas coisas diferentes. Astrologia é o horóscopo que a gente encontra ou lá no jornal ou por aí afora. Astronomia, deixa eu colocar de uma forma mais simples, acho que você vai entender. Qual a diferença entre o astrólogo e o astrônomo? O astrônomo fez vestibular, passou, graduou-se. O astrólogo nunca estudou coisa nenhuma. Então essa é a ideia básica. Para ele tudo é na base do achômetro. Dia favorável ao amor. Ótimo, maravilha. Esse pessoal aqui, eles estudam o universo, estudam os corpos celestes e coisas assim. Muitas pessoas
não entendem a diferença dos dois, da ideia da astrologia e da astronomia. Deixa eu colocar, porque isso é importante. Deixa eu colocar a parte da astronomia. Quando nós tratamos com dimensões, tamanhos, nós temos o planeta Terra, que é onde nós moramos, temos a Lua, e temos alguns planetas anões, soltos aí pelo Sistema Solar. Eu sei que muita gente aqui, quando explodiu, o Sistema Solar tinha 9 planetas, atualmente ele tem 8. Não é que um explodiu, deixou de existir, não. É que ele foi rebaixado, ele ganhou uma outra terminologia, que é de planeta anão. Plutão é considerado hoje um planeta anão. Existem outros planetas anões, isso é uma disputa muito grande em termos de nomenclatura, porque nós descobrimos que tem tanta coisa orbitando o Sol, que a gente não sabe mais nem direito que nome dá para tudo isso. Porque os nossos telescópios melhoraram. Mas deixa eu dar uma noção do que é esse estudo, só para ver como a dificuldade que nós temos de tratar com dimensões. E daqui a pouquinho você vai ver por que eu estou colocando essa ideia. Porque muita gente ia falar assim, mas você não falou que ia falar de Deus? Mas para a gente saber o tamanho de Deus, a gente tem que ter algumas coisinhas assim para poder avaliar. Existe um planeta anão chamado Quaoar. Ele foi descoberto no ano de 2002, em setembro. Então, ano que vem, vai fazer 10 anos que nós descobrimos aquele pequeno planetinha não, fica lá no finalzinho do mundo, literalmente. Do Sol até Quaoar são 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Só para ter uma noção do tamanho. Só que no universo, por ser ele muito grande, nós não usamos quilômetros, nós usamos anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Dá para ter uma ideia, lá onde Judas morreu, furou a meia, perdeu a bota, enterraram o jumento dele, todo esse negócio, lá no fim do mundo. Só que um ano-luz, no nosso caso, para o sistema solar, é muito grande. Então nós usamos outras medições para o sistema solar, mas só para ter uma noção. Do Sol até Quaoar, então, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Se eu transformar isso em ano-luz, isso equivaleria a 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Agora, só para você ter uma ideia, para percorrer essa distância, o que seria? Para irmos do Sol até Quaoar, se tivéssemos uma dessas naves espaciais que a gente vê nesses filmes de ficção científica, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 5 horas e 55 minutos para irmos do Sol até Quaoar. Mas esse tipo de espaçonave não existe. O que existe é o ônibus espacial, que nem está voando mais. Para ir do Sol até Quaoar, um ônibus espacial, viajando a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos para ir, 29 anos para voltar. Eu costumo dizer que essa seria a viagem da sua vida. A única. Já chegaria pronta. Agora, imagina se fosse possível viajarmos com um avião supersônico, como aquele que antigamente viajava por aí, tipo do Concorde, 2.200 km por hora. Demoraria 332 anos só de ida. E com um avião convencional, só de ida, viajando a 800 km por hora, demoraria 913 anos. Você já imaginou? Só Matusalém descendo. Muito obrigado, foi muito boa a viagem, excelente, gostei. 913 anos só de ida. Se fosse possível percorrer essa distância com um carro tipo Fórmula 1, 300 km por hora, sem parar nos boxes, sem trocar pneus, demoraria 2.434 anos para você percorrer essa distância. E se você fosse com seu carro a 100 km por hora, demoraria 7.300 anos. Já imaginou seu filho sentado atrás? Pai, está chovendo? Não, meu filho, faltam mais 7.299 anos ainda. Deu para sentir um pouquinho. Como nós gostamos de responder perguntas, eu estive numa região do país, eu não vou dizer qual é, mas perguntaram para ir de jegue. Vai ficar aperreado, mas vai para aí. A 8 km por hora demoraria 2 milhões e praticamente 200 mil anos. Aí a pessoa que perguntou falou, gente, é longe.
Deu para ter uma noção do que significa 7/10 de 1/1000 de um ano-luz? Isso apenas 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Esse é o tamanho da distância. Então vamos trabalhar um pouquinho, ver se nós podemos ampliar as nossas ideias com respeito a isso. A Bíblia, quando ela fala de coisas, ela usa planos de referência. Então eu gostaria de dar só algumas ideias para os irmãos poderem perceber como a Bíblia é precisa e como muitas vezes nós não entendemos. A Bíblia diz, por exemplo, que a Terra, o planeta Terra, é o plano de referência. Por isso que lá no livro de Josué diz que o Sol parou. Nós sabemos que a Terra gira em volta do Sol, mas a Bíblia está usando a Terra como um plano de referência. Por isso que nós dizemos, por aí, falamos que o Sol nasceu. Hoje eu fui ver o pôr do Sol. Não, isso não acontece, é a Terra que está girando. O Sol não faz nada. Portanto, a Bíblia usa uma terminologia de alguém que está observando de um certo lugar. Quer ver uma das coisas que fica meio difícil? Você já teve aquela sensação quando você está pegando um ônibus, indo para uma outra cidade, tem 2 ônibus parados lá na rodoviária, um do lado do outro. Você senta no seu assento e está esperando o ônibus sair, e você olha a janela do outro ônibus ali do lado, e daqui a pouco um dos 2 ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Para você saber qual deles está andando, você precisa o quê? Olhar ou lá no chão, ou ver se tem uma parede, uma porta, uma árvore, sei lá, alguma coisa assim que esteja parado. Isso é o que nós chamamos de plano de referência do observador. Isso é um nome complicado da física, mas você sabe o conceito. A Bíblia usa o planeta Terra como sendo o plano de referência. Tudo acontece aqui. Esse é o plano de referência de Deus. O planeta Terra. Não são outros planetas, não são outras galáxias ou outras estrelas. Esse é o plano de referência de Deus. Não somente isso, a Bíblia usa um linguajar muito interessante que geralmente é criticado pelos ateus. Porque a Bíblia tem umas expressões que diz assim, que, por exemplo, Deus vai enviar os seus anjos e vai juntar os seus escolhidos dos 4 cantos dos céus. Às vezes fala dos 4 cantos da terra, às vezes fala dos 4 ventos, e as pessoas falam, está vendo? A Bíblia está dizendo que a terra é quadrada. Não, quando está falando dos 4 cantos, a Bíblia se refere ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Esses são os 4 cantos da terra. A Bíblia não está dizendo que a terra é quadrada. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Tem mais um que é muito interessante, é que no plano de referência das Escrituras, Jerusalém é o centro. Foi por isso que Jesus disse assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até Curitiba, São Paulo. Esses são os confins da terra. Nós moramos nos confins da terra, segundo o plano de referência da Bíblia. O Evangelho já chegou até os confins do mundo? Já. Nós fazemos parte do fim do mundo, literalmente. Não do fim do mundo no sentido de história, mas dos lugares mais distantes. Imagina um judeu daquela época pensa alguma coisa bem longe. Guaratuba, rapaz, é longe demais, nunca vou para lá, muito, muito longe esse lugar. Por quê? Para eles, a região, o centro é Jerusalém. E Deus continua usando esse referencial. Quando a Bíblia fala, o centro de referência é lá. Então muitas vezes nós usamos esse versículo e falamos assim, nós precisamos pregar até os confins da terra. Então vamos sair pela vizinhança, porque é onde nós moramos. Esse aqui é literalmente o fim do mundo. Esse aqui que eu digo, nós moramos, América do Sul, América do Norte, mesmo na Europa, África, Oceania, Ásia. Esses são os lugares que a Bíblia trata como o fim do mundo. Então, precisamos saber o que a Bíblia fala quando ela usa planos de referência, para nós não ficarmos perdidos. Mais uma coisinha para a gente parar e pensar. A Bíblia fala de um primeiro céu, de um segundo céu e de um terceiro céu. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele conhecia um homem sem o corpo, fora do corpo. Não, qualquer forma, daqui a pouquinho vamos falar dele. O que seria o primeiro céu? O primeiro céu é esse aqui, a nossa atmosfera, onde temos as nuvens, onde nós encontramos as aves voando por aí. Esse todo aqui é o primeiro céu. Esse é o plano de referência das Escrituras.
onde nós encontramos, de vez em quando, umas coisas meio, entre aspas, tenebrosas, umas coisas estranhas. Eu acho muito interessante, eu coloquei só um versículo aqui, porque muitas pessoas não leem com detalhes. Quando dão essas enchentes todas, acontecem esses desastres, igual o pessoal lá na Ásia, passando por um problema seríssimo, de uma quantidade absurda de chuvas, as pessoas geralmente perguntam, onde está Deus no meio de tudo isso? Apertando as nuvens, para chover. Você fala, Deus não faz esse tipo de coisa. Capítulo de Jó, capítulo 37, versos 11 e 13, diz assim: também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Esse é um grande Deus que nós servimos. Deus faz coisas impressionantes. Mas esse é o primeiro céu. O segundo céu está relacionado com o espaço sideral, onde de vez em quando nós vemos os cometas, onde nós encontramos o Sol, os demais planetas do sistema solar, onde a nossa galáxia fica. Esse é um montão de estrelas aqui que a gente olha de vez em quando, vê essa mancha branca no céu, isso é Via Láctea. E é onde estão todas as demais galáxias do universo. Esse é o segundo céu, está aí do lado de fora. E existe o terceiro céu. O terceiro céu é espetacular. Olha que coisa, Paulo diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então o que eu gostaria de mostrar para vocês sobre o terceiro céu é isso. Paulo não pôde falar nada, então a gente não tem nada para mostrar. Então nós vamos descobrir logo quando chegarmos lá. A Bíblia fala de algumas coisas, mas não tem foto. Então você tem que imaginar como é que é. E como Deus falou para não fazer imagem nenhuma, Ele tem lá nos céus e nem na terra, eu deixo para você ficar imaginando na sua mente o que seria. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Vamos falar um pouquinho a respeito do universo, o que é um universo. Porque a Bíblia trata de uma forma muito bonita esse aspecto, essa parte da criação de Deus. Eu fico assim impressionado lá no Salmo 8, versos 3 e 4, quando a Bíblia nos diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que visites. Pensa a respeito dessa frase: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Eu fico assim muito impressionado com a maneira de Deus falar as coisas, e vocês vão entender o porquê. Nos dias da criação, no quarto dia, Deus diz assim que Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Pergunta: quantas estrelas existem no universo? Vamos olhar um pouquinho. Só que é uma noite bem estrelada na cidade de São Paulo. Sabe, quando Deus fala assim que Ele conta as estrelas, o paulistano fala assim: mas eu também conto, olha só. Tem umas 4 mais ou menos, uma noite bem estrelada. Só que se nós pudéssemos apagar as luzes da cidade de São Paulo, mudaria um pouquinho. Se nós apagássemos as luzes e tirássemos a poluição, ficaria um pouco mais interessante, né? Das pessoas olham para isso e falam: rapaz, o céu. Deixa eu mostrar para vocês o que é o céu. Isso é o céu. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma estrela. Independente da direção que você olhar, isso é o que você vê. Estrelas. Mais estrelas. Mundos de estrelas. Dá para ter uma noção da quantidade delas? Independente da direção. A quantidade é tão grande que são nuvens de estrelas. É um absurdo a quantidade que tem lá fora. Daqui a pouquinho eu te dou para você o número. Para onde você olhar. E é isso que nós estamos vendo, que você fala assim: nossa, mas o que é isso? Cada um desses pontinhos aqui é um sol. É que tem tantos. Parece um monte de areia, e não é. São estrelas. Para você ter uma noção,
A nossa galáxia tem todo esse montão delas. O nosso Sol é uma estrela. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, é uma estrelinha chamada Próxima Centauri. Ela faz parte de um grupinho de 3 estrelas, que é do grupinho Alpha Centauri. Essa estrelinha, ela está a 4,34 anos-luz de distância. Lembra quanto tempo demoraria para percorrer 7/10 de um milésimo de um ano-luz? Essa está a 4,34 anos-luz. Significa o quê? 41 trilhões de quilômetros. Se fôssemos de ônibus espacial, que é o veículo mais rápido para levar seres humanos que nós temos, demoraria 18 mil anos para a gente chegar na estrelinha mais perto. Isso é só para você chegar na casa do vizinho. Tá? Vamos continuar mais um pouquinho pensando em algumas coisas. Isaías capítulo 48, verso 13, diz assim: também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Aquelas estrelinhas que eu mostrei para vocês agora de pouco, aqueles aglomerados, são pedacinhos minúsculos de estruturas gigantescas como essas. Isso aqui nós chamamos de galáxias. Essa mancha branca que você vê no céu de vez em quando, essa daí é um pedacinho da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é muito parecida com isso aqui, se nós pudéssemos olhar de cima. Nós moramos mais ou menos numa região por aqui. Quando você olha a mancha branca, é olhando daqui para lá. Só na nossa galáxia existem de 200 bilhões a 500 bilhões de estrelas, mais ou menos por ali. Mas essa é apenas uma galáxia. Quando nós olhamos no universo, nós vemos muitas galáxias, várias delas, tamanhos diferentes, formas diferentes. Cada um desses aglomerados que vocês estão vendo, elas possuem em média de 200 bilhões, algumas dezenas de trilhões de estrelas. Cada um desses aglomerados que vocês estão vendo por aí. E para onde nós olharmos no espaço, o que a gente vê? Galáxias. Toneladas delas. A quantidade é absurda, porque você olha de vez em quando, você vê até grupos de galáxias, como essa foto. Olha essa próxima foto, somente esses pontinhos que eu circulei em amarelo, esses pontinhos são estrelas. Você fala, não, aqueles outros pontinhos são estrelas. Não, eles são galáxias, eles estão muito distantes. Nessa foto, todos os pontinhos, sem exceção, são galáxias. Só para você ter uma noção, para onde nós olharmos, nós vemos, e olha o tamanho do negócio. Vou pegar a Lua e vou colocar um quadradinho vermelho do lado. O pessoal lá do fundo vai precisar do telescópio de Hubble para ver o quadradinho aqui, de tão pequenininho que ele está. Agora, imagina se eu pudesse quadricular o céu inteirinho com aquele quadradinho. Fazer todos os quadradinhos no céu. O que eu veria dentro de cada um desses quadradinhos que tem no céu? Isso. Que são galáxias, toneladas delas. Para você ter uma ideia, existem muitas galáxias no universo. Nós moramos numa que se chama Via Láctea. A galáxia mais próxima da gente é essa daqui, a galáxia de Andrômeda. Para irmos daqui até lá, a distância seria de 2.540.000 anos-luz. Isaías capítulo 40, verso 12. Quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Peraí, qual o tamanho do negócio então? Para você ter uma noção, o universo visível, tudo que nós já vimos, até onde os nossos telescópios chegaram, isso aí não é o fim do mundo, a gente sabe que tem mais. Até onde os nossos telescópios chegaram, nós já vimos 15 bilhões de anos-luz nessa direção, 15 bilhões de anos-luz naquela, 15 bilhões de anos-luz para cima, 15 bilhões de anos-luz para baixo, 15 bilhões de anos-luz naquela direção, 15 bilhões de anos-luz.